Olá, tudo jóia? Tudo bem com você? Eu sou a Fernanda Mendes, você está aqui no canal Pedagogia Tira Dúvidas. Hoje nós vamos falar a respeito de uma disciplina muito interessante, que é a disciplina de Educação e Artes. Pessoal, essa disciplina aí, ela está na grade curricular dos alunos que irão cursar aí quarto e quinto semestre no início agora de 2022. Então você fique ligadinho, que iremos falar aí sobre os principais aspectos desta disciplina e assim dar início, dar entrada, introduzir você no assunto para que possa despertar a sua curiosidade e assim você pesquisar, fazer suas pesquisas e compreender melhor da disciplina. Vamos estudar juntos? Gente, antes de começar, eu quero falar para vocês que, se você tem interesse em ter gratuitamente um material de resumo sobre a disciplina de uma forma bem mais completa, um PDF com arquivos onde contém gráficos, informações, citações, imagens. Esse arquivo eu disponibilizo gratuitamente para todos os inscritos no canal. Você ainda não é inscrito? Então clica aí agora no botão de se inscrever, inscrever-se, tira um print e envia no WhatsApp Pedagogia Tira Dúvidas, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Você vai clicar, você vai acessar, aliás, por este número de WhatsApp, enviar esse print desta página aqui que a gente está falando sobre isso, com a sua inscrição. Não esquece de deixar o like. Muita gente às vezes envia o print da inscrição, mas não deixa nem o like no vídeo. Gente, o like de vocês fortalece muito o nosso canal. Antes de continuar, gostaria também de dizer que temos ganhado muitos inscritos ultimamente, ultrapassamos a marca de 5.000 inscritos, porém, alguns inscritos o YouTube automaticamente está desinscrevendo. Isso acontece quando o aluno se inscreve muito rapidamente e às vezes não deixa o like, não ativa o sininho, e aí o YouTube entende que aquela inscrição foi sem querer, não foi proposital. Então eu peço para você que está aí assistindo o nosso vídeo, confere se você é inscrito, se você ainda é inscrito no canal, tá bom? Vamos começar então? Pessoal, primeiramente, existem aspectos nos quais a arte ela pode ser compreendida, né, de uma maneira mais holística, de uma maneira mais generalizada. E a gente vai falar aqui a respeito de cada uma delas de uma maneira bem breve. A arte, então, ela pode ser concebida como um ensino, né, onde se divide aí entre artes visuais, a dança, a música e o teatro. Quando falamos, por exemplo, de artes visuais, nós estamos aí falando da fotografia, do desenho, é, da colagem, de todas aquelas artes nas quais você faz e você observa, são as artes visuais, né? Os quadros, a dança e a música, que aí compreendem sons e movimentos, o teatro, que compreende aí a manifestação do indivíduo contando histórias, demonstrando sentimentos. Então, tudo isso aí é envolto dentro do ensino das artes. A arte também pode ser uma ferramenta que aproxima as pessoas, até mesmo com relação à cultura, porque aquilo que às vezes nós vivenciamos é apresentado por meio das artes, né? Podemos perceber isso, por exemplo, com relação à música. Quantos de nós nos sentimos próximos dos artistas, né, que gostamos por conta da música? Às vezes a gente fala, né, nossa, tal artista representa o meu sentimento, representa aquilo que eu sinto. Então isso é bastante interessante, o poder que a arte tem para aproximar pessoas. A arte também proclama a criatividade do ser humano, ou seja, através da arte, nós conseguimos, então, expor nossa criatividade, nossos sentimentos e pensamentos sobre o mundo que nos cerca. E a arte também é um fenômeno muito complexo, porque ela se estabelece por diversos fatores, depende muito de determinadas culturas, subjetividades. Então, nem sempre a maneira como um interpreta uma obra de arte é a maneira como o outro irá interpretar. Então, ela realmente é um fenômeno complexo.
Pessoal, eu desliguei aqui o chroma key porque percebi que o vídeo está ficando muito escuro, tô com problema de luminosidade, mas vamos continuar falando sobre o nosso assunto, tá bom? Então, continuando falando sobre educação e artes, nós não poderíamos deixar de citar Ana May Barbosa, que é uma grande historiadora da arte, educadora, palestrante e que tem muita sabedoria e muito conhecimento relativo aí à educação e artes. Recomendo vocês assistirem vídeos aqui no YouTube sobre com entrevistas que Ana May Barbosa concede falando sobre a história da arte. É muito rico, é muito enriquecedor para o seu currículo, para a sua graduação, para a sua experiência, conhecer um pouco mais da história da arte de acordo com Ana May Barbosa. Uma frase que eu gosto muito dela, que eu vi numa entrevista recente, é: precisamos ter um ego cultural fortalecido, porque ela afirma, né, que o nosso povo muitas vezes padece por condições aí de políticas, de estrutura da própria sociedade, que acredita que arte é luxo, né? Arte é uma coisa que pode se retirar verbas, pode se retirar da educação básica, porque não fará tanta falta para os seres humanos. Mas como ela mesmo afirma, isso é uma falácia muito grande, porque se a arte não fosse importante, ela não existiria desde os tempos dos homens das cavernas, né? Que desde aquela época já produziam desenhos, já produziam seus tipos de arte. Esse pensamento de que a arte é uma coisa burguesa, de que a arte é uma coisa de elite, no nosso país ele advém aí da época em que Dom João VI, né, trouxe aí a família real para o Brasil, veio de Portugal para o Brasil no ano de 1808, e aí começou, né, como eu disse no outro vídeo que eu fiz recentemente sobre história da educação, começou então a construção de teatros, de bibliotecas, de museus, para abrigar arte e assim receber a família real, né? Só que, no entanto, a gente percebe o seguinte: o povo sempre fez arte da sua maneira, da sua forma. Então a arte ela não é uma coisa restrita a elites. A arte é intrínseca ao ser humano, ela faz parte do ser humano. Então trabalhar com artes é trabalhar expressividade, é trabalhar subjetividades, é trabalhar reflexões a respeito de como o ser humano percebe o mundo que o cerca. E Ana May Barbosa, ela propôs, né, no nosso país uma forma de ensino das artes conceituada como proposta triangular. A proposta triangular, então, de Ana May Barbosa constitui-se em três verbos no infinitivo, que são contextualizar, fazer e apreciar. O contextualizar ele está bastante voltado à reflexão, à contextualização do assunto. Essa contextualização histórica é conhecer mais profundamente sobre o autor da obra, sobre as circunstâncias da obra. Por exemplo, se determinado autor ele se utiliza sempre dos mesmos elementos para criar um desenho, compreender melhor por que ele insiste nestes tipos de elementos, qual é a representatividade desses elementos na cultura e na vida deste artista, né? E assim compreender mais a fundo o contexto da obra. O fazer artístico, então, é fazer a arte, né? É colocar a mão na massa, é realmente realizar a arte na sua essência. E a apreciação artística seria o ensino que leva o indivíduo a conseguir ler e interpretar uma obra de arte, mesmo que essa leitura passe ali pelas suas subjetividades, porque como eu falei, né, às vezes uma obra de arte é interpretada de uma forma por um e interpretada de outra forma por outro. Porém, existem elementos
que precisam ser melhor debatidos para que possa sim haver essa abstração, haver esse conhecimento, essa apreciação artística. Então, Ana May Barbosa vem aí com essa proposta triangular, composta por essas três ações: contextualizar, fazer e apreciar, que são então a forma como se trabalha a arte na educação. Lembrando que na educação básica nós temos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O pedagogo, ele trabalha com artes na educação infantil e no ensino fundamental, anos iniciais, ok? Pessoal, aqui está invertido um pouquinho, porque o ano de 1870 deveria ter vindo depois de 1822, mas vamos lá. 1822, então o Liceu de Artes ele começou a formar gratuitamente artesãos, trabalhadores para oficina, comércio, lavoura e etc. E já em 1870, a arte continuava sendo vista como uma forma de preparar mão de obra para o trabalho. Como que funcionava isso, então? Na maioria das vezes, era ensinar o indivíduo a replicar obras. Então, por exemplo, eu chegava com um desenho pequeno e o artista, né, ele ampliaria, ele faria aquele desenho de uma forma maior para se colocar em uma parede, por exemplo. Então, era uma maneira de preparar indivíduos para o mercado de trabalho, trabalhando assim a arte de uma forma mais capitalista, mais de manutenção aí de mão de obra mesmo. Já no ano de 1895, o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo ofereceu um curso de artes e indústria, modelagem, pintura, marcenaria, carpintaria, entalhe em madeira e solda. Então, se foi aperfeiçoando a questão dos cursos profissionalizantes de artes. Em 1922, ocorre a Semana de Arte Moderna, que também costuma cair em provas questões relacionadas a esse ano, e que trouxe aí uma renovação da linguagem artística, passando da vanguarda ao modernismo. Então, trouxe aí novidades e inspirações que modernizaram a arte no nosso país. Apesar de, no primeiro momento, não ter sido muito bem aceita pela sociedade, mas que ainda hoje é reconhecida como um marco na história da arte brasileira. No ano de 1951, ocorreu a primeira Bienal Internacional de São Paulo, criada aí pelo empresário Francisco Matarazzo Sobrinho, que trouxe ao Brasil quadros de Pablo Picasso e René Magritte, entre outros. Então, este é outro marco importante na história da arte brasileira, onde ocorreu aí a primeira Bienal Internacional de São Paulo, e o nosso país, pela primeira vez, recebeu quadros muito importantes da arte mundial. No ano de 1971, então, a segunda LDB, né, porque a primeira foi em 1961, então essa reformulação de 71, trouxe as artes com mais espaço dentro da escola e foi inserida no currículo escolar de forma gratuita, sem ser considerada, no entanto, uma disciplina, mas uma atividade educativa. É importante ressaltar que o ensino durante esse período era extremamente tecnicista. Então, era uma forma de reprodução artística e não realmente de fazer artístico. Aqui nós falamos a respeito das 3 LDBs, né? A LDB e as artes no Brasil. A LDB de 1961, então, tinha um ensino pautado em técnicas. A de 71, a intenção principal era relacionar a arte e a formação dos indivíduos, porém havia um total despreparo dos professores e incerteza com relação aos conteúdos. A arte era uma atividade educativa. Não se pensava, então, em preparar os professores, né, adequadamente para o ensino da arte. Então, o mesmo professor tinha aí que ministrar música, dança, teatro, literatura, pintura e etc. Em 1996, com a LDB 9394, a arte se transformou em disciplina. E em 2016, a linguagem deste componente curricular se transformou em artes visuais, dança, música e teatro, que é o que atualmente, né, é abordado.
Quando falamos, então, sobre pedagogia e artes na educação, nós aí compreendemos a arte na educação infantil e no ensino fundamental, anos iniciais, como eu já havia dito. As artes, então, e a educação infantil são vistas principalmente no campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Aqui eu trouxe algumas expressões em que se trabalha as artes dentro da educação infantil, englobando este campo de experiência. A garatuja é a primeira expressividade da criança. O que seria? São traços onde ela expressa sentimentos como alegria, tristeza, raiva, impulsividade, a ansiedade e diversos outros sentimentos através de rabiscos, através de formas não lineares. Estes rabiscos, muitas vezes, para nós não significa nada, mas para a criança, às vezes, é um determinado desenho, é uma determinada palavra que ela está tentando expressar. A garatuja ela acontece muito até os 2, 3 anos de idade da criança. Depois começa, né, a formar desenhos um pouco mais explícitos, que é, como eu coloquei aqui embaixo, a fase do desenho, né? Onde a criança começa a representar situações do seu cotidiano, seja a sua casa, seja os seus animais, seja a sua família, os seus brinquedos favoritos, os seus amiguinhos. Então, é essa fase da expressão do desenho. Gostaria de deixar aqui bem claro que é muito importante na educação infantil que se trabalhe, que se apoie a criança no desenho livre. A reprodução de cópias ou mesmo pintar desenhos que já estão prontos, não é que seja errado, mas é melhor que seja com bem menos intensidade, porque o legal, o interessante é a criança se expressar e não ela aproveitar uma expressão de outro para tentar ali colocar o que ela pensa. Compreenderam? Então, quanto mais livre forem as aulas de artes, melhor será o aproveitamento. O teatro é outra parte muito interessante e importante dentro da educação infantil e que desenvolve ali comunicação, expressão, formas de relacionamento. O teatro, além de englobar aí o campo de experiência, traços, cores e formas, engloba muito o eu, o outro e o nós e diversos outros campos de experiência. A música, né, que pode ser trabalhada por canções, brincadeiras, cantigas de roda, elaboração de instrumentos musicais que a gente pode fazer com material reciclável, né? Quem aí nunca viu, por exemplo, tamborzinho feito de lata, violãozinho feito de embalagem de amaciante, eu já vi uma professora fazer isso, né? E diversos outros materiais que você pode fazer com as crianças e assim emitir sons. Trabalhar com brinquedos também que emitem sons. Tudo isso é interessante. Imitação de sons da natureza, e aí mesclar com músicas, com cantigas, mesclar música e teatro. Tudo isso é muito interessante. O trabalho de colagem também, com diversos materiais. E quanto mais materiais diferentes forem, maior será o enriquecimento cultural da criança. Então, por exemplo, você pode trabalhar, como eu mostrei na imagem, com macarrão, com sementes, com papel colorido, com areia, com cola colorida, diversos materiais que com certeza agregarão aí ao processo de ensino e aprendizagem da criança inserida na educação infantil. Já no ensino fundamental, anos iniciais, eu coloquei aqui um pouquinho de cada um dos elementos formais que compõem aí, né, os conteúdos que são aplicados durante do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais. Então, as artes visuais, elas são compostas pelo ponto, pela linha, pela forma e pela textura. O ponto, então, é esse desenho onde você vai colocando pontinhos de diferentes tamanhos e aí vai formando um mosaico, vai formando uma arte, um desenho, uma figura que se queira apresentar. Já a arte com linhas é aquela, como está aí exposta, né, em que você faz linhas retas para formar determinado desenho. A arte com formas, que se utiliza aí do triângulo, do retângulo, do círculo, para formar elementos.
E a arte com textura, que é utilizada em colagens, como por exemplo, podemos ver aí raspas de lápis, né, de cor para formar uma mão. Elementos formais do teatro são o personagem, o espaço cênico e a ação. Então, não existe peça teatral sem um personagem, um espaço cênico onde as cenas, né, irão acontecer e a ação em si, que é a história. Então, tudo isso também é ensinado e é aproveitado dentro do ensino das artes no ensino fundamental, anos iniciais. Os elementos formais da música, que são altura, duração, timbre, intensidade e densidade. Cada um deles tem um conceito. Para que o vídeo não fique tão longo, eu não vou falar muito sobre cada um, mas já apresento a vocês e espero que vocês façam aí uma buscativa sobre o assunto para compreender melhor. Assim como os elementos formais da dança, que são o movimento corporal, o tempo e o espaço. Então, pessoal, gostou do vídeo? Olha, mais uma vez, dá uma olhadinha se você ainda é inscrito no canal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, ajude o canal Pedagogia Tira Dúvidas a crescer, porque você é importante aqui no nosso canal. É para você que nós fazemos esses vídeos, esses resumos, e este ano nós iremos preparar muita coisa legal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Pessoal, para quem não conhece, temos também um Instagram pedagógico, onde compartilhamos dicas rápidas sobre o universo da pedagogia. Vou deixar também o link do nosso Instagram aqui na descrição deste vídeo, ok? Um beijo no seu coração e até a próxima!